Nosso endereço é Caixa Postal 57, o CEP 12.630, dígito 000. Cachoeira Paulista, São Paulo. Você percebeu? Histórias lindas que vão construindo a história da Canção Nova no processo de salvação de almas. Então, se você também tem, como o Márcio explicou, algum objeto que oferecer a Deus através do Santuário do Pai das Misericórdias, o endereço é esse. Caixa Postal 57, o CEP 12.630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. A gente está aguardando a sua participação, estamos aguardando aí também você juntinho de nós. E eu quero trazer aqui, Tiago, um testemunho da graça de Deus, mas também através de doação. Ela diz assim: bom dia, Valdênia. Todos os dias, desde que conheci vocês, a cada dia tenho aprendido tanto. Cada partilha da palavra, os testemunhos, as experiências de vida, os sagrados das pessoas que são partilhados aí. Inclusive, eu já partilhei o meu sagrado. Fiquei muito emocionada quando eu ouvi você lendo, falando de coisas muito difíceis na minha vida, mas também falando de toda a transformação que Deus fez. Hoje eu quero dizer que, ouvindo o programa dias atrás, porque eu ouço todos os dias ela dizendo, meu chefe já até sabe, viu, Val, nesse horário ele nem me chama, ela dizendo aqui. Mas um dia em especial, uma irmã em Cristo falou que sempre a primeira venda dela, ela destinava à Canção Nova. Aquilo me tocou de uma forma tão linda e eu pensei, sou sócia, compro sempre os produtos e coloco os produtos em nossa loja, porque ela tem uma loja de produtos religiosos também. Mas coloco o mesmo valor para a Canção Nova. Não coloco nada a mais mesmo. Ela dizendo assim, eu faço algumas outras realidades, mas não faço algo a mais monetariamente. Mas nesse dia eu me senti tocada. Aí pensei, vou sugerir isso para o meu marido. Fazer na loja. Vamos pegar a nossa loja. E aí falei com ele o que ele achava da ideia de também começar a fazer como tantos têm feito. As primeiras compras, nós separamos o valor para a Canção Nova. E meu esposo aceitou. E nós começamos então, Val. Fiquei tão feliz por saber que toda semana ele junta todas as primeiras vendas e faz o depósito. O bem maior sei que está sendo para tantas almas que vão poder ser ajudadas, assim como a minha família tem sido e como eu também tenho sido. Deus abençoe a todos vocês. E ela, para não esquecer da Paula, ela diz, Val, em defesa da Paula, pode dizer que as orações que ficam nas costas, mostra as costas aí, Márcio, da oração. Eu estava olhando agora isso. Tem a oração nas costas. Ela diz assim, olha, mesmo que não seja em filas bancárias, mas pode ser vistas em escolas. Comprei moletom para minha filha e ela vai para o colégio com ele. E os outros jovens vão ler com a graça de Deus esta oração e vai tocar o coração de quem lê. Quem sabe o poder de Deus em agir nesses jovens através desse moletom, ela dizendo. Mas ela diz, Val, por fim, eterna gratidão a vocês, meus irmãos. Quero testemunhar que, de fato, a Canção Nova mudou a minha vida. E por isso eu posso oferecer mais a Deus. Deus os abençoe e os encaminhe na direção do Pai das Misericórdias. E ela já garantiu, hein? Em breve mandarei mais testemunhos. E ela já mandou, Márcio, as primícias, digamos assim, que foi as primeiras vendas na loja dela na semana passada. Minha irmã em Cristo, Deus abençoe você. Obrigada por esse testemunho. Porque para mim, de fato, quando a gente tem generosidade no coração, quando a gente sabe partilhar, é sinal da ação de Deus em nós. Porque a presença de Deus vai nos deixando menos egoístas. Vai tirando a gente dessa infantilidade, vai nos dando maturidade espiritual, né? Enquanto a gente é criança, é imaturo, tudo é meu, tudo é para mim. A gente não tem prazer em dividir, a gente não consegue dividir. Mas esse testemunho fala dessa partilha generosa. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe. Hoje eu vou ler um testemunho aqui para você. Ah, é? É. Nós tivemos o acampamento de oração Fé e Milagres neste último fim de semana. E como eu explicava aqui entre os irmãos e até no próprio acampamento, esse acampamento foi Deus quem quis, porque as dificuldades que ele enfrentou no início para acontecer foram grandes.
de aceitação, inclusive. Né? Até dos comentários era esse: será que não soa muito apelativo um acampamento com esse nome, Fé e Milagres? Porque uma pregação sobre esse tema, tudo bem, mas um acampamento, não é? Mas eu até concordava, volta vai, volta vem, acabou que ficou o nome do acampamento. E nós fomos percebendo em cada um deles que não podia ter outro nome. Porque em todo o acampamento Fé e Milagres, uma graça extraordinária, aliás, muitas graças extraordinárias acontecem. E eu estou aqui em mãos com um testemunho, cuja pessoa eu encontrei, abracei, vi. Estava mostrando aqui para o Tiago as fotos dela. Uau. E diz assim, ó, em 2019, minha filha de 12 anos estava em estado grave. Entrou no hospital e ficou por mais de um mês internada, inclusive passando por uma UTI em estado debilitado. Ela foi diagnosticada com lúpus, porém nem mesmo os médicos tinham um certo conhecimento pela gravidade do estado dela. Chegou a perder cerca de 90% da função hepática. O fígado dela praticamente não existia. Ficou com o fígado completamente debilitado e comprometido. Ela não estava respondendo ao tratamento. Ela tinha o diagnóstico de uma doença autoimune sem cura aos olhos da medicina. Mas ainda assim, mesmo os médicos me dizendo que não teria cura, eu suplicava a Deus por sua misericórdia, me concedendo a vida da minha filha, a vida e a sua cura. Eu via muitos relatos do quanto o lúpus é degenerativo, levando muitas vezes as pessoas ao óbito pelas complicações que ele traz. Acabou com a pele dela num processo de alergia e plaquetopenia, desenvolveu uma artrite no joelho que precisou passar por uma cirurgia, precisou entrar com altíssimas doses de corticoide, o organismo dela já não estava mais aguentando os cabelos que ela perdia e estava com mais de 20 quilos de inchaço. Mostrei aqui pro Tiago. Impressionante. Irreconhecível. Era uma outra pessoa. No momento da primeira pregação do dia, o Roberto Tanus deu uma palavra naquele acampamento. Tinha um casal que estava fazendo aniversário de casamento e que iriam receber as bênçãos que tinham ido buscar. Naquele momento eu lembrei que era o dia do meu aniversário de casamento. Com toda a correria dos meses já havia esquecido. Essa palavra que Deus deu ao Roberto Tanus foi para preparar o coração deles. E aí à noite, na missa de adoração ao Santíssimo, quando o Frei colocou o Santíssimo sobre as nossas cabeças, ele pediu que nos uníssemos em oração e pedíssemos por ela. Daquele domingo em diante, nas semanas que se chegavam, minha filha apresentava melhoras absurdas como nunca tínhamos visto antes. Na semana seguinte ao acampamento, minha filha precisou realizar todos os exames novamente. Ela realizava a cada semana e foi então que Deus nos mostrou a sua misericórdia. Todos os exames da minha filha estavam com o lúpus negativado. Não tinha nem indicação da doença. Quando levei aos médicos, foi um mistério, pois nem mesmo os médicos tinham explicação para tal resultado. O médico especialista de São Paulo me pediu que fizesse novamente o exame num laboratório de sua confiança, onde ele pediria uma lâmina importada especial que não teria falha no exame. Me perguntou se eu poderia fazer e eu, com toda a convicção de que Jesus estava ali, já tinha a cura dela, aceitei realizar o tal exame com essa lâmina. Novamente, negativo. O médico me pediu permissão para levar o caso dela para um estudo num congresso nos Estados Unidos e nós autorizamos. Ele de lá se comunicava comigo e o caso dela em mesa com todos os médicos especialistas e ninguém tinha explicação para me dar sobre a cura.
Foi então, depois da exaustão dos médicos, que eles admitiram que o lúpus esteve nela, mas que não sabiam nem como e nem por que tinha ido embora. E a partir daí foi uma busca na retirada dos medicamentos, e eles afirmavam, os médicos, que a cada dose tirada podia ter uma reação de volta do lúpus, e a cada dose tirada se repetiam os exames, e a promessa do Senhor se mantinha firme. Ela estava sem a doença. Louvado seja Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia. Você entende quando a gente fala aqui sobre a importância de conhecer os dons do Espírito Santo? Você entende a importância desse aprofundamento sobre dons carismáticos que eu tenho anunciado aqui no Sorrindo para a Vida? Isso que aconteceu com ela começou com uma palavra de ciência, um dom de revelação. No momento em que o Roberto Tanus disse, seria muita coincidência, você não acha? Há aqui um casal que está fazendo aniversário de casamento e vão receber a graça que vieram buscar. E depois, no momento da oração com o Santíssimo, momento de cura, todo o acampamento Fé e Milagres, nós temos na noite do sábado um momento fortíssimo de oração, em que milagres acontecem. Isso aqui é um milagre. E nós vemos ali pelo carisma do dom da cura, essa graça a acontecer. Talvez você não tenha tido a oportunidade de vir ao acampamento Fé e Milagres. Mas eu quero convidar você para fazer um aprofundamento através da internet, online. Você consegue acompanhar no seu celular, no seu computador, e se a sua televisão estiver ligada na internet, na sua televisão. Serão 9 noites com o Espírito Santo de Deus. É um aprofundamento para a gente conhecer os dons, sim, mas é um aprofundamento para nós experimentarmos os dons do Senhor. O que você está esperando para você se inscrever? Está aí na tela o QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você já vai direto para a página. Aí é só seguir o passo a passo, tá certo? Entre, faça ali a sua inscrição, que a gente está avisando com alguma antecedência, porque quando atingir um certo número de vagas, nós vamos encerrar esse aprofundamento para que a gente possa dar qualidade a todos os participantes. Mas como nada acontece por acaso, esse convite não chega a você por acaso. Dá uma clicadinha aí, depois você faz a sua inscrição. Salmo 32, versículos do 5 ao 11. Vamos acolher aí aquela frase que sempre vem iluminar o nosso dia e depois rezarmos, preparando o coração para a palavra de Deus. A gente gastou um tempinho maior hoje no testemunho, mas é porque realmente é edificante demais. O Márcio de fato me mostrou as fotos aqui. E é impressionante o que Deus faz quando a gente tem fé, quando a gente reza e quando a gente se coloca no lugar onde Ele se manifesta. A Canção Nova é esse lugar. Então fica aqui, seja pela TV, seja online, seja presencial, mas fique aqui porque eu tenho certeza de que esse Deus que nos reúne, Ele tem grandes graças a realizar em nosso favor. A frase do dia de hoje, eu leio para você, depois a gente canta aqui com a Patrícia, com o Arthur. Eles prepararam uma canção também para esse momento, antes da palavra. Anota aí a frase de hoje. Ela é de São João Bosco, nosso querido Dom Bosco. Todas as minhas obras e trabalhos têm como base duas coisas: a Santa Missa e o Santo Rosário. São João Bosco. Todas as minhas obras e trabalhos têm como base duas coisas: a Santa Missa e o Santo Rosário. São João Bosco, esse amor que ele tinha a Nossa Senhora, em especial a Mãe Auxiliadora. Esse mês, dia 24 de maio, é dia de Nossa Senhora Auxiliadora também, que a gente peça então o seu auxílio, a sua intercessão. Vamos cantar e partilhamos a palavra de Deus. E onde está a Virgem Maria, está o seu esposo, o Espírito Santo. Vamos pedir essa graça. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber
Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 32, na Bíblia, tradução da CNBB, na Bíblia Ave Maria, Salmo 31, versículos do 5 ao 11. Você pode pegar aí na sua Bíblia para você acompanhar. Rezando, Davi dá testemunho do que aconteceu na vida dele quando ele confessou o pecado. Gente, eu digo a você, esse salmo é um testemunho. A gente fica escondendo os nossos pecados de Deus, a gente fica apegado aos nossos pecados, a gente fica protegendo os nossos pecados, guardando no escuro, sem destruí-los pelo arrependimento e pela confissão, sem saber que, na verdade, ele é o grande mal da nossa vida. A gente acha que o pecado ele traz algum benefício para nós, não traz nenhum. A gente acha que a gente tem prazer com o pecado. O desprazer que ele cobra é infinitamente maior do que o prazer que ele traz. Às vezes, por um momento de prazer, você vai ter uma vida de dor e de sofrimento. Se não se arrepender, vai ter remorso. Porque você vai olhar lá na frente, talvez não arrependido, mas cheio de remorso, dizendo, eu não deveria ter feito isso lá atrás. Se não porque você converteu-se para Deus, mas porque você viu o desastre que aquilo foi na sua vida. Quanta gente dentro de uma cadeia tem remorso. Não devia ter ido tão longe, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter agredido aquela pessoa, eu não deveria ter atropelado, eu não deveria ter matado. Eu não deveria ter traficado. Quantas pessoas, depois de ver a própria família destruída, ou enfrentando uma perseguição terrível por parte de alguém, porque se inimizou com uma pessoa, por causa de uma relação extraconjugal. Aqueles momentos de prazer se transformaram, olha, num momento de tanta dor, de tanto sofrimento. Pode ficar ainda a fome do pecado, o apetite para fazer de novo. Mas o desastre que aquilo causa na vida da pessoa é triste demais. Como é que você vai proteger o que está te matando? Como é que você vai esconder de Deus esse tumor na alma? Porque quando o tumor é no corpo, a gente vai lá para o médico tirar. Mas e quando é na alma? Que médico vai extrair um tumor da alma da gente? Não tem, irmão. Só Deus pode tirar o nosso pecado. Quantas pessoas que no momento de prazer comprometeram o futuro da sua família, porque não podem mais engravidar. Por causa das doenças que pegou, que foram corrosivas para o seu sistema reprodutor. Foi esterilizada porque pegou a doença, não cuidou, ficou com vergonha. Mais uma vez eu digo, escondeu o pecado. Escondeu não só de Deus, não só do padre, não só da família, escondeu também dos médicos. E aquilo, olha, fez câncer no útero da mulher. Destruiu o corpo dela. Tem pai, tem mãe, já veio aqui a palavra, tá bem? Tem pai, tem mãe que acham uma graça os seus filhos se envolverem com todo tipo de pessoa e acham que é assim mesmo, que juventude tem que experimentar, que tem que sair mesmo, tem que beijar todo mundo. Poxa vida, todo mundo, inclusive uma pessoa que você mal conhece. Teve gente que, por causa de um beijo assim, não é só pelo beijo, mas por aquilo que muitas vezes a devassidão nos leva a viver. Em relacionamentos que a gente se arremessa, contraiu doença. Teve gente que ali, num flerte, não é? Numa vida promíscua, sexualmente falando,
não é? Veio a se tornar um mutilado, que teve que extrair os seus órgãos genitais. Aonde leva a desordem causada pelo pecado? Mas você está exagerando. Não, não estou. Estou falando de casos extremos, mas tem. Enquanto tem os que empurram aí os filhos nessa direção, um dia peguei um livro lá, uma enciclopédia, chamei os meus filhos, expliquei toda a beleza do sexo. Mas também expliquei todas as consequências da distorção de um relacionamento mal vivido e com a pessoa errada. Inclusive, abri uma foto lá que tinha uma pessoa que não tinha um pênis, tinha uma prótese. Pai, o que é isso? Eu falei, teve que cortar. Por quê? O que a gente tem, que Deus nos deu, a gente não achou na lata do lixo, gente. Você tem que zelar do que Deus deu a você. Tem que zelar do seu corpo. Tem que zelar da sua vida. Tem que zelar da sua saúde mental. Não estou falando só do corpo. Você tem que zelar da sua saúde mental. Você tem que zelar da sua saúde emocional. Porque a gente se coloca em situações de grave perigo que destroem a mente da gente, que quase enlouquecem a gente, que leva a gente à beira da morte. A gente se permite entrar em situações de perigo emocional que depois a gente fica enlouquecido, a gente perde o gosto de viver, a gente acumula tanta tristeza, é tanta dor, é tanta decepção, é tanta mágoa, mas como é que a gente chegou lá? A gente se permitiu chegar lá. É claro que você não imaginava aquilo, é claro que você não queria aquilo, mas você se permitiu ficar naquela situação de perigo. E aqui não é para acusar, mas é para a gente lembrar como muitas vezes a gente, fugindo do que Deus nos pede, nós nos colocamos em situação de perigo. Perigo mental, perigo emocional, perigo físico. Gente, o risco que corre um tóxico dependente, os lugares que ele frequenta, a hora que ele vai, com quem ele se relaciona, com quem ele contrai dívidas. Perigo físico, mas sobretudo perigo espiritual, perigo de perder a salvação que Deus conquistou para nós à custa do sangue de Cristo. E Davi, tendo percebido isso, ele dá um testemunho que eu quero partilhar com você. Salmo 32, versículo 5. Revelei-te, ó Deus, o meu pecado. O meu erro não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas. Confessarei ao Senhor as minhas culpas. E Deus faz o quê? Condena? Condenou? Não. Davi continua dizendo, e tu, Senhor, perdoaste a malícia do meu pecado. Confessei a minha culpa, eu era culpado. E sendo eu culpado, o Senhor não me culpou, não me condenou. Tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso, a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem as grandes águas, não o poderão atingir. Tu és, Senhor, o meu refúgio, me preservas do perigo e me envolve no júbilo da salvação. Aí entra aqui a palavra de Deus, a voz de Deus. Olha o que diz o Senhor, eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir, com os olhos sobre ti te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência. Se avanças para dominá-los com freio e rédea, de ti não se aproximam. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Serão muitas as dores do ímpio, daquele que se afasta. Ímpio é aquele que se afasta de Deus. Ímpio é aquele que é arredio a Deus.
É aquele que levanta um muro entre ele e Deus. É aquele que diz, eu não quero ter nada com Deus. É aquele que despreza a Deus. É aquele que não aceita o amor de Deus. É aquele que não se aceita como filho de Deus. É aquele que, diante da possibilidade de ter sido criado por Deus, odeia, despreza e vive como se Deus não existisse. Esse é o ímpio. E olha o que a palavra de Deus nos diz, viver assim vai cobrir a pessoa de dores. Viver como um renegado, como um excomungado, vai sujeitar a pessoa a um mar de dores. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve, mas a graça protege, mas a graça fortalece, mas a graça enche de esperança, mas a graça abre os olhos, mas a graça ilumina, conduz quem confia no Senhor. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Não é quem não cai, não é quem não tropeça, é quem confia em Deus e por isso se levanta. Está na hora de você levantar. Confia em Deus, mais do que na decepção de você ter tropeçado. A sua confiança precisa ser maior do que a sua decepção com você mesmo. Chega uma hora que a gente se acostuma, a gente nem se decepciona mais. Não é assim? Às vezes você se decepciona tanto com uma pessoa que chega uma altura que você diz, não vale a pena mais, não vou me decepcionar. Mas se você ama a pessoa, apesar de você ter superado as decepções, você continua acreditando nela, apesar de toda a possibilidade dela fazer de novo aquilo que você não gosta. Não é assim? Às vezes você se decepciona com o filho, mas segue amando mesmo assim. Você precisa se amar. Você não pode se entregar à decepção com você mesmo, porque você errou, porque você pecou, porque o que você fez foi demais, foi grave. Se arrependa. Volte para Deus. Comece de novo. Porque ficar no erro, porque se acha não merecedor de ser perdoado, isso tem nome, isso é orgulho. O orgulho nos impede de experimentar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus alcança os humildes, gente, porque os humildes aceitam, os humildes abrem o coração. Sabe quem é aquela pessoa humilde? Às vezes de ter sido contrariada, de receber tantas negativas, quem humilhou vai lá e diz, agora eu vou te ajudar. Ela precisa. E aí ela poderia se fazer de rogada, petulante, aproveitar que o outro disse, agora eu vou te ajudar, dizer um monte de desaforo e dizer, fica para você com a sua ajuda. Só que ela não recebe a ajuda. Quem é a pessoa humilde? Às vezes até depois do outro ter tripudiado sobre ele, tá bom, obrigado, aceito. E é alcançado por uma oportunidade que o orgulhoso perde. Só que Deus não é essa mão estendida que vem depois de nos humilhar, depois de nos ignorar, depois de nos bater, não. A mão de Deus é aquela que vem quando eu e você temos vergonha de pegar nela, porque de novo a gente errou. De novo Deus vai perdoar você. De novo você precisa ter esperança no seu coração. E tudo começa com a confissão do pecado. Olha o que acontece comigo quando eu sou capaz de não esconder de Deus a minha miséria, o meu pecado, o meu erro, a minha culpa. Olha o que acontece comigo quando eu sou capaz de levar as minhas doenças escondidas que ninguém vê diante do Senhor. Está aqui, ó. Revelei-te o meu pecado. Mas isso depois dele ter sofrido. Leia os primeiros 4 versículos que você vai ver. Passou horrores primeiro. Comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Até chegar
nessa conclusão, vou confessar, porque eu não aguento mais. Gente, Davi não era um santinho, que no primeiro momento da vida já ia fazer o que Deus quer. Esses primeiros versículos contam o momento em que ele estava fechado nele mesmo. Enquanto ele estava fechado nele mesmo, ele disse, eu adoeci, eu não tinha força, os meus ossos pareciam estar triturados, eu não tinha paz, todo dia era ruim para mim. Leia aí que você vai ver. E aí ele entende que não dá para continuar daquele jeito, como talvez nesse momento você está entendendo que não dá para continuar desse jeito. Chega uma hora que a gente se rende. Bendito o dia em que você se rende àquele que não quer a sua morte, mas a sua salvação. Será que não está na hora de você se render nos braços de Deus, como um filho se entrega nos braços de sua mãe? A gente que é filho, a gente apronta, né? E depois de estar todo esfolado, machucado, em vez da gente ir lá na mãe, se entregar nos braços dela para ela curar a gente, né? Passar o remédio, limpar as feridas, se precisa levar no médico. O que a gente faz muitas vezes depois de ter destrambelhado, depois de ter se destroçado, se machucado todo? A gente esconde da mãe. A gente esconde, a gente foge. A gente foge da cura, a gente foge do carinho, a gente foge da proteção, porque tem medo do que a mãe vai fazer com a gente. Sua mãe vai te ajudar, meu amigo. Pode ser que ela dê ali uma bronca, né? Um safanão. Mas o safanão, de verdade, vai doer muito do que você andar mancando aí pela vida. A gente foge da cura. A gente foge de Deus que quer nos ajudar. Igual um filho travesso, porque pensa que Deus vai judiar da gente. Não vai, Deus não vai judiar de você. E Davi, entendendo isso, depois de ter fugido, ele diz, revelei-te o meu pecado. O meu erro não escondi. Eu disse a mim mesmo, ele precisou dizer para si mesmo, ele teve que se dizer porque ele não estava convencido. Sabe como você faz com alguém que você precisa convencer ou para você ganhar força? Davi falou com ele mesmo, por isso que eu digo, eu converso comigo mesmo, eu bato papo comigo. Às vezes eu tenho até que me esconder, quando o papo é longo, é bom a gente ficar escondidinho, senão o povo pensa que a gente é louco. Mas Davi falava com ele mesmo, ele disse, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas. Experimenta dizer agora esta palavra do fundo do seu coração. Confessarei ao Senhor as minhas culpas. Vou confessar as minhas culpas ao Senhor. A gente nem termina de dizer essa frase, o milagre acontece. Qual milagre? Tu perdoaste a malícia do meu pecado. E aí Davi diz, por isso, no tempo da angústia, aquele que caminha contigo suplica a ti, porque tu não o abandonas. E quando uma tempestade se arrebenta na nossa cabeça, quando transbordam as grandes águas, não poderão submergir quem confia no Senhor. Senhor, tu és o meu refúgio. Senhor, tu me preservas do perigo, me envolves na alegria, olha aqui, na alegria da salvação. Sabe o que é júbilo? É uma alegria incontida. Tem dia que eu estou sempre alegre, mas tem dia que eu estou jubiloso. Alegre, como assim? Todo dia você está alegre. Às vezes mesmo com o rosto ali um pouco fechado, porque você está concentrado, fazendo alguma coisa. Alegria no coração. A pessoa te tira daqueles pensamentos, um sorriso já brota no seu rosto. Passa alguém que você gosta, você já sorri para essa pessoa, porque você está alegre. Mas tem uma alegria que ela é efusiva, ela é extasiante, ela é jubilosa. Você nem consegue se concentrar nas coisas que você está fazendo, porque ela se esparrama de você. Olha o que ele diz, Senhor, tu és o meu refúgio. Preservas do perigo a minha vida. E tu me envolves na alegria jubilosa de eu saber que sou salvo por ti em todas as circunstâncias e um dia essa salvação se consolidará de modo definitivo, porque eu não porei mais em risco a salvação que o Senhor já me deu.
E Deus, ouvindo a oração dele, faz a ele uma promessa que é para mim e para você. Como é que o Senhor nos protege? Como é que o Senhor nos preserva do perigo? Como é que Ele se torna o nosso refúgio? Como é que Ele nos enche da alegria de salvação? Está aqui, ó. Faço isso te fazendo sábio. Eu te farei sábio e te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti eu te darei conselho. Por isso, não sejas como um jumento sem inteligência. Não seja como um cavalo, que se você vai cercá-lo com rédea, ele foge de você. Deus não nos força, porque Ele não quer que a gente fuja dele. Deus quer que nós caminhemos ao seu encontro, porque queremos, porque nós entendemos que Ele nos ama. Deus não nos salva na marra, Ele nos salva de graça, mas não nos salva na marra. Ele nos salva porque nós aceitamos ser salvos e não a contragosto. Tem gente que diz assim, não, Deus é misericórdia, posso fazer o que eu quiser que no último dia Ele me salvará. Não pode fazer isso a contragosto. E uma coisa é o que diz a boca, outra coisa é o que diz a vida. Quem passa a vida inteira dizendo, eu não quero a salvação que vem de Deus, não é na hora da morte que vai querer. E se quisesse, não tenha dúvidas, Deus não salvou aquele ladrão no último momento da sua vida, ali ao lado de Jesus, o ladrão dizendo, eu mereço estar crucificado. Gente, ninguém era crucificado por brincadeira. Jesus foi crucificado porque incomodou para valer. Mas aquele homem ao lado dele, não era por ter incomodado, era por ter sido um criminoso. Uma vida de crimes que culminou na cruz. E, no entanto, ele não recebeu a salvação. Por quê, Márcio? Porque ele aceitou. Porque ele abriu o coração. Porque, graças a Deus, ele não morreu de supetão. Ele teve aquele momento de agonia que acabou favorecendo o seu arrependimento. E no momento em que ele abriu o seu coração para Jesus, Jesus vira para ele e diz, todo esse inferno que você está vivendo na cruz vai terminar hoje. E hoje você sai do inferno para o paraíso. Vou dar o paraíso a você. A confissão devolve o paraíso para a gente. A confissão nos devolve no paraíso. E a palavra de Deus nos diz, eu te farei sábio. A promessa de Deus, que a gente diz assim, é ser inteligente. Não, não é. A promessa é, eu te farei sábio. E ele pede o mínimo de nós. Não seja sem inteligência, porque inteligência é menos do que sabedoria. Por isso que você vê muita gente limitado na inteligência, mas feliz porque é sábio. E você vê muita gente inteligente, infeliz. Porque a inteligência pode te dar dinheiro. A inteligência pode te dar esperteza para você manipular, enganar sua mulher, enganar seu marido, manipular seus filhos. Você é inteligente. Mas tem muita gente que, sendo inteligente, não conseguiu ser feliz. Aí você vê aquela pessoa pobrezinha, que talvez você até julgue que ela tem uma inteligência limitada, que talvez não tenha tido a oportunidade de ter a cultura que você tem, mas ela tem vida interior, ela é feliz, ela já experimenta o céu aqui na terra, porque não é a inteligência, é a sabedoria que dá qualidade de vida para a gente. Mas para tornar sábia uma pessoa, a primeira coisa que Deus precisa é que ela se desapegue do erro. É que ela se liberte do erro. É que ela confesse com desejo de largar. Será que a gente já não experimentou suficientemente os frutos desta decisão errada, dessa decisão equivocada, desse mau caminho que a gente resolveu trilhar? Diz que a definição de insanidade
é você continuar fazendo a mesma coisa, esperando obter resultado diferente. Que a pessoa que tem saúde mental, ela tenta, não conseguiu, ela muda, porque ela já tentou, não deu certo. O insano não, o louco não, ele continua tentando a mesma coisa, esperando que tenha um resultado diferente. Ele pega esse terço, ele solta, esperando que ele flutue. Ele cai, ele faz de novo, e você pergunta para ele, o que você está tentando? Vou soltar esse terço até flutuar. Louco! Quantos resultados negativos, quanta infelicidade a gente precisa ainda para reconhecer que o caminho está errado. Deixe Jesus te ajudar. Escolha fazer um caminho diferente do que você conhece. Porque Deus não se prende aos nossos caminhos. Deus já te deu a graça de reconhecer que os caminhos que você experimentou não funcionam. Por que você não deixa Ele te conduzir por um caminho novo? E como é que começa esse caminho? Desatando a corda. Corta a amarra. Porque uma canoa amarrada na beira do lago, não importa o quanto você reme, ela não vai sair do lugar, meu amigo. Você está remando uma canoa amarrada. Por isso você diz, eu nado e não chego em lugar nenhum. Eu luto e os meus esforços dão em nada. Eu trabalho e eu não colho resultados. Por quê? Canoa amarrada. O passarinho amarrado com uma corrente pesada e com um barbante, não importa a grossura do fio, está preso do mesmo jeito, não vai a lugar nenhum. Às vezes a gente diz, eu não tenho pecados grandes, escandalosos. Se respeite, tenha amor por você mesmo, corta o fio. Reconheça diante de Deus o que não está bom. É preciso arrependimento. É preciso contrição. É preciso disposição para não voltar ao mal. Saber dizer para Deus, Senhor, eu não tenho forças, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu não posso continuar nessa vida, eu quero sair e não quero voltar para esse erro. Agora, se você vai dar conta ou não, confie em Deus. Mas a sua parte é decidir-se, mas decidir com sinceridade de coração. E não decidir da boca para fora dizendo, amanhã eu faço tudo outra vez. Não. Em seguida, veja o que diz o Senhor, eu te indicarei o caminho a seguir. Em seguida do quê? No momento que você se liberta. Se você tem muita dificuldade, vá procurar um sacerdote, se confesse, peça ajuda, porque você não sairá do confessionário se você fizer uma confissão sincera. Mas eu não sei se eu tenho condições de contar tudo. Vai lá, tenta. Vai com reta intenção de contar. Se você travar ali na hora, não vai faltar padre para te atender de novo. Mas vai com reta intenção, porque essa sua disposição vai abrir a sua vida para a graça de Deus. E no momento em que fizer isso, essa promessa vai passar a acontecer na sua vida. Eu te indicarei, diz o Senhor, o caminho a seguir. Deus vai te mostrar o que fazer nesta, naquela outra, em todas as situações da sua vida. Olha o que o Senhor nos diz, pare de ouvir o pecado e eu te darei conselho. Pare de ouvir o que não presta e eu poderei te conduzir. Não é? O que é que nos faz sábios? Desvencilhando-nos de todo mal, seguir o caminho que Deus nos indica. Isso vai nos preservar, isso vai preservar a mim, isso vai preservar você. Será a nossa salvação. Ir com Deus será a minha salvação, será a sua salvação, mesmo quando irromperem as tribulações como grandes águas, como uma inundação, como um tsunami. Quando a vida arrebentar como um tsunami, não poderá sucumbir você, submergir você, porque contigo está o Senhor que te preservará e será a sua salvação. Então, ser fiel ao que Deus nos ensina será uma firmeza tal que nem as torrentes poderão nos arrastar.
Você vai se tornar firme de um modo que não vai ter nada que te abale. Mas onde estão os ensinamentos de Deus para cada circunstância que nós vivemos? Os ensinamentos de Deus estão na palavra de Deus. Os ensinamentos de Deus não é de nós sorrindo para a vida para você, que a gente vem aqui, senta e diz para você porque você tem que viver. Não, esses ensinamentos são primeiramente para mim. Isso que eu estou falando é para mim, eu preciso viver isso. É de Deus para a minha vida, não é? Os ensinamentos de Deus estão na palavra de Deus. Então, por exemplo, a palavra de Deus nos aponta uma situação concreta. Se teu irmão pecar contra ti, se uma pessoa te ofendeu, te magoou, o que a palavra de Deus nos manda fazer? Atacar essa pessoa? Descer ao nível que ela desceu? Guardar ódio no nosso coração? De jeito nenhum. A palavra de Deus nos diz assim: primeiro, conversa com a pessoa. Apela para a consciência dela. Chama a pessoa de volta à razão, porque às vezes ela se perdeu no meio do caminho, mas faça isso com amor. Ganhe a pessoa. Gente, a gente senta com o filho não é para ter razão sobre ele, é para ganhar o filho. Todas as vezes que eu sentei com os meus filhos para conversar, eu tinha um parâmetro. Eu não posso perder esse menino. Eu não posso. Eu não posso perder o coração dele. Todas as vezes eu sentei para ganhar. E tinha horas que era preciso corrigir. Tinha situações que era preciso corrigir, mas ainda não era a hora. E às vezes alguém me cutucava e falava: você não vai falar com ele? Não, não é o momento. Porque a gente não pode entrar nessa luta para perder, Tiago. A gente não vai ao encontro de uma pessoa para a gente perder. A gente tem que ir para ganhar, não o que a gente quer, mas ganhar o coração da pessoa. Então, primeira coisa é essa. Segunda, se a pessoa te ouviu, diz a palavra de Deus, e não te deu ouvidos, escutou, mas não atendeu, leva uma testemunha. Leva a sua esposa. Senta você, sua esposa e seu filho. Senta você, seu marido e sua filha. Senta vocês dois com a sua sogra, com a sua nora. Chamar a pessoa de volta à razão. E se ainda assim a pessoa não mudar, arrume alguém que essa pessoa escute. De preferência uma pessoa de fé. É quando a palavra de Deus nos diz: vá com a igreja. É ou não é um caminho de sabedoria? Aí eu pergunto para você: você faz isso em todas as vezes que você tem um embate com alguém? Dificilmente a gente acha quem faça. E se depois de tudo isso, Márcio, a pessoa continuar obstinada, então você deixa a pessoa livre, você não pode fazer nada. É o que acontece com muitos casamentos. A pessoa tenta de tudo salvar o matrimônio, mas o outro está obstinado, então deixa. Você vai fazer o quê? Vai matar? Vai pegar, abrir a cabeça da pessoa e enfiar a verdade lá dentro? Não. Mas existe uma sabedoria que só a palavra de Deus pode nos dar. Existe um discernimento, dom do Espírito Santo, que só Deus pode nos dar. E esse discernimento começa pelo bom senso, que é o discernimento natural. A palavra de Deus nos faz sábios. Põe a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, faz-me sábio neste dia. Senhor, faz-me sábio neste dia. Porque nas tuas coisas, ó Deus, eu não quero ser como o jumento, que para fazer o que é preciso tem que ser arrastado por um cabresto. Não, Senhor, nesta manhã eu quero confiar em Ti. Confie em Deus, meu irmão. Minha irmã, confia em Deus, siga o que Ele está pondo no seu coração. Siga o que Ele diz. Siga o que Ele diz, por você confiar nele. Comece fazendo aquilo que você sabe que é certo. Porque tem coisas que você não precisa escutar o sorrindo para a vida para você saber que é o certo. Diga: Senhor, me dá coragem de fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Porque eu, ouvindo agora esta palavra, eu entendi, meu Deus, que a graça, que o Espírito Santo envolve quem confia no Senhor. Senhor, eu estou entendendo que não basta eu saber o que fazer. Eu preciso fazer o que Deus me mostra. Eu preciso fazer o que o Senhor me revela. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Eu aceito esta palavra na minha vida. Eu aceito, Senhor, crescer na sabedoria. Você cresce na medida da sua sabedoria. E se você for sábio, você irá muito mais longe do que o inteligente.
Se você for sábio, você será capaz de tudo. Agora nós te pedimos, Senhor, livra-nos da ignorância, porque um homem e uma mulher ignorante tem uma vida sem rumo, vive às escuras. E se eu vivi às escuras até agora, Senhor, eu não quero mais. Eu quero, Senhor, o dom do discernimento para que eu tenha luz para caminhar. Dá-me a tua luz. Para confirmar essa palavra que o Márcio trouxe agora, de que o sábio será capaz de tudo, porque quando a gente olha para a história da nossa salvação e meditando esse salmo de Davi, é tão interessante que a salvação veio da descendência de Davi. Esse homem que reconhece o seu pecado, que reconhece as suas fraquezas, os seus limites e que tem Deus como refúgio, é dele que vem o Salvador, é da descendência de Davi que vem o próprio Jesus. Então, de fato, o sábio pode tudo. Ele pode até mesmo, da história dele, né, ali da raiz dele, pode vir a salvação para a humanidade. E foi isso que aconteceu. A partir da descendência de Davi, vem Jesus. E quando a gente chega lá em Jerusalém, tem a cidade de Davi. Esse homem que se colocou assim, humilde, simples, rendido diante de Deus. E é essa mesma experiência que eu quero convidar você a viver. De ter uma história nova, de fazer com esse Deus uma história nova. A Paty vai cantar junto com o Arthur, que essa canção nos ajude a mergulharmos nessa experiência de abandono, de rendição a esse Deus, tal qual Davi viveu, assim como esse salmo de Davi nos convida nesse dia. E o convite é esse mesmo, de você tomar a decisão de apresentar para o Senhor as suas marcas, as suas feridas, a sua dor e permitir que Ele te acolha e que te devolva a dignidade de filho, de filha de Deus. Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? Posso entregar. A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus, só em Deus encontro refúgio. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus. Deus me acolhe. Deus me acolhe. Deus me abraça. Deus me abraça. Deus me ama. Deus me ama. Deus me acolhe. Deus me abraça. Deus me ama. Deus me acolhe. Deus me abraça. Deus me ama. Deus me acolhe. Deus me abraça. Deus me ama. Obrigado, Senhor, por esse teu amor que nos acolhe, que nos abraça, que nos cura, que nos dá vida nova. Amém. Bendito seja Deus por esse infinito amor que se manifesta em perdão, em bênçãos, em graças.